Muito obrigado, Dr. Luís Máximo Santos. Começo por cumprimentar o Dr. Luís Máximo Santos e também os restantes membros da mesa, colegas e amigos, o Dr. Carlos Pina, que também é aqui da casa, o professor Renato Gonçalves, com quem tem colaborado, e o professor Manuel Sebastião, que conheci e que aprendi muito com o seu exercício de atividade como Presidente da Autoridade da Concorrência e que agora nos visita noutro contexto. Cumprimento também a assistência, dizendo que, no fundo, este tema, como foi distribuído, os pilares da regulação e da supervisão financeira, as ligações entre Basileia III e União Bancária, eu diria que pode não ser muito apropriado a um jurista como eu sou. E aí, recordo-me sempre que nesta casa, aqui na Faculdade de Direito, frequentemente há pequenas piadas que se jogam entre professores, que não afetam o grupo de Ciências Jurídico-Económicas, em que os professores de Direito Público dizem que aí é que está o verdadeiro direito, e os professores de Direito Privado dizem que a essência do direito está no direito privado. Digo isto porque também me parece que os economistas frequentemente têm essa discussão entre microeconomistas, que dizem que o estudo da economia está na microeconomia, e aqueles que defendem que a macroeconomia é que é a verdadeira economia. Ora, ao falar de Basileia III e União Bancária e também, acrescento eu, União Económica e Monetária, lembro-me destas tensões, porque me parece que há aqui um desfazamento e uma visão, eu não diria oposta, mas que não está por complementar entre a microeconomia, ou se quiserem uma abordagem microprudencial da supervisão típica de Basileia III e da União Bancária, e uma visão que eu chamaria de macroeconómica, ou se quiserem, que está próxima da supervisão macroprudencial. E é de facto aqui estes dois pesos da balança que, a meu ver, estão por complementar e por articular. E por isso eu começaria, de alguma forma, por aquilo que é a minha conclusão daquilo que vou tentar expor. A minha conclusão é que, de facto, há ligações próximas entre Basileia III e União Bancária. A União Bancária foi erguida e construída com base em Basileia III, a nível, sobretudo, da chamada supervisão microprudencial, com alguns aspectos também de regulação, mas que falta, de facto, uma articulação maior entre a União Bancária e, portanto, Basileia III e União Bancária e a União Económica e Monetária. E que há, de facto, aqui mais uma das pernas, há pouco o Sr. Professor Manuel Sebastião falava em 3 pernas, eu acrescento aqui mais uma perna também da União Económica e Monetária. Vejamos então. Bom, o Comitê de Basileia, como sabem, foi constituído no final de 74, inicialmente por representantes de um grupo de países que faziam parte do chamado G10, e que visava instituir, e ainda hoje em dia visa, um fórum internacional para a discussão de práticas de regulação e supervisão bancária a nível internacional. O Comitê de Basileia integra países da Europa, da Ásia, da América e, por isso, não tem em consideração diretamente a especificidade que envolve a União Europeia, que envolve a União Económica e Monetária. Digo isto porque, como tentarei explicar mais adiante, de facto, é uma das falhas que depois reflete na articulação entre a União Bancária e a União Económica e Monetária. Basileia começa, inicialmente, o primeiro acordo de Basileia em 88, que visava, nessa altura, assegurar a convergência de práticas regulatórias vigentes para bancos internacionalmente ativos. Há este conceito de bancos internacionalmente ativos, subjacente ao Comitê de Basileia, que também pode ter problemas na sua concretização pela União Bancária, porque a União Bancária abrange toda a pleiade de bancos que atuam dentro da União Europeia, sejam pequenos, médios e grandes bancos, ainda que depois a supervisão microprudencial seja diferenciada, como sabem, entre os grandes bancos junto do BCE e os pequenos e médios bancos junto dos bancos centrais nacionais. Mas, portanto, em 88 temos o primeiro acordo de Basileia, que previa e limitava apenas a sua atuação relativamente aos chamados riscos de crédito, através da definição de níveis mínimos de solvabilidade. Basileia I é mais tarde alterada em 96, passando nessa altura também a serem definidos requisitos mínimos de fundos próprios para riscos de mercado, designadamente riscos de liquidação, de contraparte e risco cambial. Mais tarde, de 2004, temos uma alteração com Basileia II e passamos nessa altura a ter 3 pilares, ainda hoje em dia temos estes 3 pilares de Basileia. Hoje de manhã a doutora Ana Cristina Leal falou-nos sobre isso na sua intervenção, em que temos o primeiro pilar, o chamado risco de crédito, que é principalmente constitui o primeiro pilar, bem assim também o risco de mercado e o risco operacional, nos termos dos quais depois as instituições de crédito podem utilizar metodologias de gestão e de avaliação de risco no apuramento dos requisitos de fundos próprios. Temos um segundo pilar, o chamado processo de supervisão, que agrega um conjunto de princípios destinados, no essencial, a reforçar a ligação entre o capital interno detido por uma instituição e os riscos emergentes da sua atividade. Neste segundo pilar não estão em causa os riscos que já foram cobertos pelo primeiro pilar, e um terceiro pilar
que é considerada a chamada disciplina de mercado. Basileia II, temos então 2004, estes 3 pilares relevantes, mas, no entanto, em 2004 a crise ainda não se tinha iniciado e, por isso, não estavam acautelados em 2004 problemas relacionados, nomeadamente, com os fundos próprios, a liquidez, a alavancagem excessiva, a prociclicidade, o risco sistémico, o governo interno e a política remuneratória. Tudo aspectos que mais tarde vêm então a ser concretizados com Basileia III, em dezembro de 2010, cujo processo culminou nessa altura, em dezembro de 2010, procurou-se nesse momento atenuar os efeitos da crise do subprime e melhorar, portanto, a capacidade do setor bancário em absorver choques decorrentes de cenários adversos de natureza económica e financeira. Digamos que houve com Basileia III pela primeira vez a consideração de aspectos macroprudenciais que iriam ser refletidos na atuação dos bancos e por isso se alterou os requisitos relativamente à qualidade, chamada assim, do capital dos bancos. A base de capital deveria assumir, de fundo, essa ideia de qualidade e que se reflete depois numa série de rácios que eu, como jurista, não me atrevo aqui a descrever e que hoje de manhã foram descritos pela doutora Ana Cristina Leal, mas que se vem a refletir, nomeadamente, depois, na diretiva CRD4, mais adiante falarei, nomeadamente nas exigências da almofada de conservação de capital e na almofada de capital contracíclica, que passa a ser exigida pelos bancos centrais nacionais e que visa, no fundo, permitir que os bancos tenham essa almofada que poderá responder em caso de se verificarem riscos macroeconómicos adversos. Tudo isto foram medidas introduzidas por Basileia III em 2010, além da exigência de outro conjunto de fundos próprios que visavam acautelar o problema de risco sistémico internacional ou global, como seja a criação de reserva de fundos próprios para as instituições financeiras de importância sistémica global, o chamado GSI, Global Systemically Important Institutions. Acontece, como estou a tentar transmitir, de facto, Basileia III procura responder a problemas que decorreram da crise financeira inicialmente originada pelo subprime, 2007-2008, e que depois refletiu no funcionamento do setor bancário, mas Basileia, de facto, não é uma lei internacional. E, portanto, a sua aplicação e a sua transposição para o direito da União Europeia não decorre de uma obrigação da União Europeia. A União Europeia fala numa base voluntária. Isto é, desde logo, um dos problemas de Basileia III. Depois, o segundo problema é que Basileia III não reflete a especificidade da União Económica Monetária nem as assimetrias económicas que se verificam dentro da União Europeia e, se quiserem também, as assimetrias dentro da União Bancária. E já falarei um pouco mais adiante, nomeadamente, o risco soberano que pode contaminar o risco da atividade bancária. Basileia III ainda aplica-se, como eu disse anteriormente, apenas a bancos ativos internacionalmente. É um conceito um pouco difuso e não, portanto, a esse conjunto de pequenos, médios e grandes bancos que atuam de forma transversal dentro da União Europeia. Certo é, então, que Basileia III venha a ser transposto para o direito da União Europeia, acolhido, no fundo, no Regulamento de Capital Requirements and Regulation, no Regulamento agora o 575/2013, e na Diretiva sobre o Capital Requirement Directive, a chamada CRD4, vulgarmente assim conhecida, a Diretiva 2013/36/EU, que foi, entretanto, transposta para o direito português pelo Decreto-Lei 157/2014, no contexto do qual também implicou alterações ao regime geral dos sociedades de crédito e sociedades financeiras. E é por isso que, no fundo, que vêm a ser exigidos novos requisitos de fundos próprios para as questões de crédito, como sejam a reserva de conservação, a reserva contracíclica específica da gestão de crédito, a reserva para instituições de importância sistémica global, tudo isto no contexto da aplicação da Basileia III. Basileia III, então, é transposto, chamemos-lhe assim, porque não há uma obrigação de transposição para o direito da União Europeia e vem a ser assumido depois no contexto do funcionamento da União Bancária, em particular o seu primeiro pilar, um mecanismo único de supervisão. Não me vou referir depois aos dois outros pilares, ao mecanismo único de resolução e ao sistema de garantia de depósitos. Este terceiro, porque está por concretizar, como sabem, já falei um pouco sobre ele. O segundo, o mecanismo único de resolução, foi referido na parte inicial desta sessão e não é tão relevante no
contexto de funcionamento de Basileia III. Dentro do mecanismo único de supervisão, então, temos o BCE a assumir a supervisão microprudencial dos 129 grupos mais significativos da União Europeia, que envolvem cerca de 1.200 instituições de crédito. Essas, no fundo, passou-se a supervisão para o BCE, mas é preciso não esquecer que há outras 3.500 instituições de crédito que continuam dentro dos bancos centrais nacionais, colocando aqui problemas, de facto, da aplicação estrita das regras, chamemos de Basileia III, transpostas para quer para os regulamentos, quer para as diretivas que eu referi anteriormente, e colocam esse problema de aplicação concreta dentro da União Europeia. Isto ao nível da supervisão microprudencial, depois temos também ao nível da regulação a criação de entidades a nível europeu, eu chamaria verdadeiros embriões de reguladores europeus, podemos já considerar que são reguladores, a Autoridade Bancária Europeia, a European Banking Authority, que assumiram aqui um modelo institucional tripartite semelhante ao existente em Portugal. Veremos se haverá ou não problemas de articulação entre estes reguladores europeus, de forma equivalente à que acontece em Portugal, como sabem, e que levou recentemente ao reforço dos poderes do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros para permitir a melhor articulação entre os três reguladores do setor financeiro. Quais são as funções da EBA, da Autoridade Bancária Europeia? No fundo, há a interpretação e regulamentação do Single Rule Book, que visa assegurar o tal level playing field no setor bancário, a vertente comportamental, proteção dos depositantes e investidores e também a convergência de práticas e metodologias de supervisão, monitorização, medição de risco sistémico, por aí fora. Bom, e há aqui desde logo um problema, então, neste primeiro pilar da União Bancária, o Mecanismo Único de Supervisão. É que, em primeiro lugar, é preciso, então, uma maior clarificação das competências regulatórias do BCE, no contexto do MUS, do Mecanismo Único de Supervisão, face àquilo que são as competências da EBA, da Autoridade Bancária Europeia. Por vezes não é clara a fronteira das competências de uma e de outra entidade. Por outro lado, aqui também há problemas ao nível da concretização da chamada supervisão macroprudencial. Eu referi-me há pouco sobre a supervisão microprudencial, mas dentro da supervisão macroprudencial também foi criado um Comitê Europeu de Risco Sistémico, o European Systemic Risk Board, que visa acautelar, ir acompanhando os problemas macroprudenciais que surgem dentro da União Bancária. Mas a verdade é que também o BCE continua a ser responsável pela política macroprudencial dentro da União Europeia e dentro da União Económica e Monetária e dentro da União Bancária. E por isso também é preciso repensar aqui um pouco a relação existente e as funções que foram atribuídas, por um lado, ao European Systemic Risk Board e ao BCE, sendo que há, digamos aqui, uma, por vezes, confusão entre as duas entidades. O que nos leva depois aqui a um outro problema, que é o da própria atuação do BCE. Já há pouco o professor Renato Gonçalves falou sobre isso e outros também falaram, o professor Manuel Sebastião, que é o problema de saber qual é o objetivo da regulação e da supervisão. A estabilidade bancária, aliás, o Dr. Luís Máximo Santos falava disso há pouco. Muito bem, a propósito da União Bancária. Mas depois, quando chegamos à União Económica e Monetária, qual é o objetivo? Política monetária, manutenção da estabilidade dos preços. É isso que está no célebre, entre aspas, artigo 127, número 1 do TFUE. A função do BCE é, no domínio da política monetária, assegurar a estabilidade dos preços. O que nos coloca aqui um problema, se quiserem, por vezes, até de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do próprio BCE, que é, por um lado, ter que assegurar a estabilidade bancária, mas, por outro lado, também ter que assegurar a política monetária e a estabilidade dos preços. No contexto de uma união bancária, onde os mercados financeiros estão fragmentados, onde dentro da união bancária, dentro da União Europeia, convivem diferentes economias, porque não há assimetrias económicas, isso está à vista de todos. A Alemanha com excedentes comerciais, Portugal com problemas ao nível da emissão de dívida pública e que em Portugal é atacado, mas a Alemanha não, quando está já numa situação de desequilíbrio económico, neste caso excessivo por via dos excedentes comerciais que tem. E, portanto, temos um problema de fragmentação dos mercados financeiros que contamina a atividade bancária, porque o custo de financiamento dos bancos depende também da qualidade e da distribuição regional da carteira de crédito. E, portanto, os bancos em Portugal podem ter mais dificuldade, e têm mais dificuldade, muitas vezes, no acesso ao crédito, no acesso à liquidez. O acesso à liquidez ficou à vista na crise financeira, sobretudo em 2011, 2012, em que os bancos não conseguiam recorrer à liquidez, e foi o BCE que, de alguma forma, salvou os bancos com as injeções de liquidez, com os programas, o OMT, o Outright Monetary Transaction e outros bancos, e outros programas que permitiram, no fundo, resolver este problema de liquidez que não se verificava noutros Estados
E, portanto, há aqui um problema que tem que ser resolvido, que é este problema da assimetria de funcionamento da União Económica e Monetária, que contamina o funcionamento da União Bancária e que está presente, por exemplo, na falta de funcionamento ainda do terceiro pilar da União Bancária. Quando chegamos ao sistema de garantia de depósitos, o problema de ainda não estar concretizado o sistema de garantia de depósitos é um problema de confiança política também, porque não há um acordo político quanto à partilha de custos entre sistemas bancários dos depósitos existentes dentro dos Estados-membros. Digamos que os Estados não querem assumir o falhanço de outros Estados, não querem, portanto, cobrir o sistema de garantia de depósitos noutros Estados. E também esses problemas de confiança verificam-se na União Económica e Monetária e na inexistência de avanços da União Económica e Monetária. É, portanto, preciso resolver este problema de confiança e complementar a União Económica e Monetária que está por fechar com a União Bancária para permitir, de alguma forma, solucionar quer os problemas de alguma esquizofrenia do Banco Central Europeu na sua atuação, quer da deficiências estruturais da União Bancária. É que, de facto, o problema do risco bancário é percepcionado em muitos Estados da mesma forma que o risco soberano. E, portanto, é esta convergência entre dois tipos de riscos, o risco bancário por um lado e o risco soberano, que tem implicações no problema do acesso ao crédito e da liquidez dos bancos e, consequentemente, do tecido empresarial. Portanto, muitas vezes, até em Estados onde não há confiança no sistema bancário, onde os depositantes não confiam no sistema bancário, também pode haver problemas de liquidez que levam, no fundo, depois a um problema consequente de necessidade de cumprimento de Basileia III, sendo que aí, então, o custo da atividade bancária é agravado face a países em que não existe esse problema de falta de confiança. Para se cumprir Basileia III, é preciso também perceber qual é a dinâmica económica dentro de cada Estado. É claro também que o que pode ser, o BCE tem um papel essencial no meio disto tudo, porque se não fosse o BCE estaríamos muito pior. É verdade que sim, mas não podemos estar a navegar à vista. Temos que criar regras que permitam que no futuro não se dependa da boa vontade do BCE na injeção de liquidez ou de programas específicos como o programa OMT. Por outro lado, de facto, parece estar implícita na União Bancária, também há aqui um problema, a ideia do too big to fail, não é? Em que há uma ideia implícita de que na União Bancária apenas os grandes bancos irão funcionar e irão resistir, que de alguma forma esteve presente, e posso dizer aqui claramente, no caso do Banif, da resolução do Banif com o Grupo Santander. E aí, claro, Basileia III funciona de uma forma clara, mas é preciso ter presente que, mesmo em países como os Estados Unidos da América, onde há essa ligação muito maior entre a União Económica e Monetária, se quiserem, nos Estados Unidos, enfim, é uma zona monetária ótima verdadeiramente, coisa que não acontece na Europa, onde há essa ligação, também há pequenos e médios bancos. E esses problemas não ficam tão à vista. Enfim, em síntese, não quero abusar do meu tempo, temos aqui problemas de articulação. Basileia III e a União Bancária estão claramente interligados, mas falta ligar também tudo isto com a União Económica e Monetária. O que é preciso fazer em síntese? Diria aqui algumas sugestões. Primeiro, tratar de ser criado um quadro financeiro único para a União Económica e Monetária que permita diminuir as perdas para os cidadãos da União Europeia, nomeadamente no contexto de resolução de bancos, e que permita afirmar, nomeadamente, um verdadeiro orçamento europeu. Tomar medidas que permitam diminuir e harmonizar o risco soberano, para que o risco soberano, o risco dos Estados-membros, seja idêntico no contexto de uma União Bancária com regras idênticas. Pergunto-me a mim próprio, se há um level playing field para a União Bancária, porquê é que não há um level playing field para a emissão de dívida? Porquê é que não há um level playing field para a União Económica e Monetária? Terceiro ponto, reforçar a legitimidade democrática da União Bancária. É algo que não se falou muito e que muitas vezes é questionado. Antigamente, quando eu era estudante, por aí fora havia já as discussões sobre a legitimidade democrática da União Europeia. Esse é um discurso que já ficou um pouco para trás, anos 90, década passada. Mas não há um discurso em torno da legitimidade democrática da União Bancária. Aliás, alguns questionam, justamente, por exemplo, qual é a base jurídica adequada para um mecanismo único de resolução. Fala-se do artigo 114 do TFUE, mas não é claro. É uma discussão que existe e o que eu admito um dia seja colocado ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Por outro lado, por fim, é preciso também perceber se o modelo institucional de regulação do setor financeiro tem ou não tem consequências no funcionamento da União Bancária. O que é que eu quero dizer com isto? Em Portugal discute-se, está aqui o Dr. Carlos Pina, que esteve muito envolvido nisso, no modelo institucional de regulação do setor financeiro. Modelo tripartido, modelo TINPIX, modelo monista, por aí fora. Não há uma percepção dentro da União Europeia sobre qual é o modelo adequado, e podemos ter no limite 28 Estados-membros, ou 27, enfim, vamos ver, cada um com 3 reguladores do setor financeiro, em que isto leva também a um desfazamento, uma desfragmentação do funcionamento do setor
financeiro e setor bancário, podendo causar algum race to the bottom que é preciso prevenir e evitar. Enfim, com isto concluo a minha intervenção, trouxe apenas alguns tópicos e agradeço então a vossa paciência. Muito obrigado.